O horário ali ele traz, por exemplo, para nós que as 2 primeiras aulas são de biologia e a última é de química, tá? Porém, eu vou continuar fazendo nos mesmos modelos que eu já estava fazendo nas semanas anteriores. Eu vou fazer num dia as aulas de química e no outro dia as aulas de biologia, porque eu acredito que fica mais fácil para a gente trabalhar nesse modelo de aulas à distância, tá? Então, para a gente conseguir sintetizar melhor, para a gente não fragmentar o conteúdo, eu vou desenvolver com vocês as aulas de química todas na quarta e as de biologia todas na quinta-feira. Tudo bem? Apesar do horário trazer que era para a gente mesclar essas aulas. Certo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, como eu falei para os que estavam presentes no início, ela está na apostila do terceiro bimestre, na apostila B, tá? Na página 16, capítulo 40, onde fala termoquímica, conceitos e reações termoquímicas, tá? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui nossa aula de hoje falando primeiro sobre o que é a termoquímica, então. A termoquímica é uma área da química, ou seja, ela é uma derivação da química, que é responsável por estudar todas as transformações térmicas que ocorrem durante as transformações da matéria. Ou seja, ela estuda a variação, ou seja, a mudança no calor do sistema quando está ocorrendo algum tipo de transformação, seja ela física ou química, tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui, para a gente iniciar os nossos exemplos de termoquímica, um exemplo de transformação física que é objeto de estudo da termoquímica são as mudanças de estado físico. Por exemplo, um material, para ele mudar de estado físico, para ele passar de sólido para líquido ou de líquido para gás, ele envolve a transferência de calor, ou o recebimento de calor pelo material, ou a liberação de calor pelo material para que ele possa alterar o seu estado físico, tá? Então, isso é objeto de estudo da termoquímica. Temos também um segundo exemplo aqui, que são as transformações químicas, aquelas transformações em que há mudança da matéria, como por exemplo as reações de combustão, aqui como o exemplo do palito de fósforo pegando fogo. Isso também é um exemplo de uma transformação termoquímica, uma vez que ela envolve transferência de calor entre dois corpos, entre dois materiais, ou seja, então a variação de calor no sistema, tá? E como último exemplo, nós temos aqui a fotossíntese e a respiração celular, que são dois processos biológicos, tá? A respiração celular realizada por todos os organismos aeróbios, a fotossíntese realizada por todos os organismos autotróficos fotossintetizantes, também são exemplos de transformações termoquímicas, porque elas envolvem transferência de calor entre espécies, tá? Entre grupos químicos. Portanto, se tem passagem, se tem transferência de calor entre dois corpos, nós dizemos que isso é objeto de estudo, então, da área da química conhecida como termoquímica, tá? Quando a gente fala em transferência de calor durante uma transformação, a gente está se referindo ao conceito básico de entalpia, que é representado pelo símbolo H, tá? A entalpia, a gente define ela como conteúdo energético, ou seja, o conteúdo de energia de um determinado sistema. Nós não conseguimos determinar a entalpia do sistema de um modo geral. É impossível a entalpia de um sistema ela ser determinada, tá? Mas utilizando-se alguns aparelhos, como por exemplo um calorímetro, que é um aparelho utilizado para medir a variação da energia de um sistema, a gente consegue determinar não a entalpia, mas a variação da entalpia de um determinado sistema. Por exemplo, como que funciona essa medição da variação da entalpia de um sistema? Vamos supor, eu quero saber o quanto de calor é necessário para que o gelo derreta e vire água, tá? Então o que eu faço? Eu coloco, no caso, esse gelo dentro de um aparelho chamado de calorímetro. Esse calorímetro ele vai ser responsável por aferir, por medir a variação da energia do gelo enquanto ele está transformando o seu estado físico, né? Enquanto ele está virando água. Então eu vou ter duas medidas de energia.
a primeira medida de energia da água enquanto ela era gelo, que o calorímetro mediu, e depois uma segunda medida da energia da água no seu estado físico líquido. Então eu tendo duas unidades, né, duas variações da energia ali. Então eu tenho, vamos pegar aqui como exemplo, deixa eu mudar a cor da canetinha para ficar mais visualmente fácil para vocês. Então eu tinha aqui a água no seu estado físico sólido, né? Coloquei ela dentro do calorímetro. O meu calorímetro vai medir uma determinada quantidade de energia para essa água no estado físico sólido. Quando ocorrer a transformação física e a água virar líquida, né? Então ocorreu uma mudança de estado físico, o meu calorímetro vai medir uma outra quantidade de energia. Então eu tenho duas entalpias diferentes, tanto a entalpia da água quanto a entalpia da água líquida. Eu não consigo determinar experimentalmente a entalpia separada só da água no estado físico sólido ou só da água no seu estado físico líquido. Eu preciso que haja essa transformação de água sólida para água líquida. Assim, para eu determinar a entalpia do meu sistema, eu uso o conceito de variação da entalpia, que é o ΔH. A variação da entalpia, ela nada mais é do que o quanto de energia mudou antes, quando eu tinha a água no seu estado físico sólido, e o quanto é de energia agora, o quanto de energia total tem no meu sistema agora, depois que ocorreu a minha transformação química. Tá? Então, para eu determinar a variação da minha entalpia, eu vou pegar a entalpia primeiro do que eu tinha depois, né? Depois que ocorreu a transformação, a entalpia final, né? Ou a entalpia dos produtos, que a gente vai chamar, vou colocar aqui como entalpia final. E vou diminuir esse valor, vou fazer uma subtração da entalpia inicial, ou seja, da quantidade da medida de energia antes da transformação ocorrer, que eu vou colocar aqui então entalpia inicial. Assim eu faço a determinação da variação da entalpia do meu sistema, pegando a entalpia final, a variação da energia medida no meu sistema depois que a transformação aconteceu, menos a entalpia inicial, que era a quantidade de energia do meu sistema antes da transformação ocorrer. Tá? Aqui ao lado a gente tem esse exemplo dessa equação sendo mostrada aqui de uma forma mais geral. Então, para eu determinar a variação da entalpia de um sistema, eu preciso da soma da entalpia dos produtos, ou seja, a soma de todas as quantidades energéticas das espécies que estejam na parte dos produtos, se a gente estiver falando de uma reação química, né? E vou subtrair esse valor também da soma de toda a entalpia dos reagentes. Assim, diminuindo a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, eu vou ter o que eu chamo de variação da entalpia, ou ΔH. Quando a gente tem transformações que envolvem variação de calor do sistema, quando a gente tem transformações que são transformações termoquímicas, geralmente a gente vai classificar essas transformações, esses processos, em dois grupos principais. O primeiro deles são os processos exotérmicos, tá? Processos exotérmicos. O que é um processo exotérmico, pessoal? Um processo exotérmico são todos aqueles processos, todas aquelas transformações termoquímicas em que ocorre liberação de calor. Tá? Ou seja, então, a gente pode mudar um pouquinho melhor aqui, alterar a nossa frase, dizendo então que todos os processos termoquímicos são aqueles onde a entalpia final, a entalpia dos produtos, é menor do que a entalpia inicial, ou seja, a entalpia dos reagentes. Tá? Se a gente aplicar aquele contexto ali da variação da entalpia que a gente viu no slide anterior, essa equaçãozinha aqui, para essa ideia básica dos processos exotérmicos, onde a entalpia dos reagentes vai ter um valor menor do que a entalpia dos produtos, observa aqui, ó, então a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Aqui eu vou ter um valor maior, um número qualquer maior, e aqui um número qualquer menor. Se eu fizer essa subtração, um número menor por um número maior, a gente vai repetir o sinal do maior, que é o negativo, e vai subtrair os dois. Não é verdade? Consequentemente, o meu ΔH, né, a minha variação da entalpia, ela vai dar um valor negativo.
Então, toda vez que a gente observar uma reação termoquímica, um processo termoquímico, e nesse processo ele apresentar a variação da entalpia do nosso sistema, e esse valor da variação da entalpia ele for um valor negativo, significa que esse processo ele é um processo exotérmico, tá? Um processo exotérmico porque ele faz liberação de calor quando ele está acontecendo. Já no caso dos processos endotérmicos são aqueles que são o oposto dos exotérmicos. Um processo endotérmico é aquele que absorve calor do ambiente. Ou seja, se ele está absorvendo calor do ambiente, significa que para que aquela transformação ela acontecesse, então os reagentes tiveram que ganhar energia para poder formar os produtos. Significa que a energia, a entalpia dos produtos, ela vai apresentar um valor que é maior que a entalpia dos reagentes. Se a entalpia dos produtos vai apresentar um valor que é maior que a entalpia dos reagentes, a gente tem o seguinte. Então aqui, esse valor da entalpia aqui vai ser um valor maior e esse valor da soma da entalpia dos reagentes vai ser um valor menor. Esse é um valor positivo, porque o sinalzinho está escondido aqui, mas no caso ele é um valor positivo. E esse é um valor negativo porque está apresentado o sinal aqui. Se esse valor é maior, a gente repete o sinal dele, que é maior, então vai ficar positivo, e faz a subtração das duas entalpias, tá? Então a variação da entalpia para um processo endotérmico sempre vai ser um valor positivo, tá? Se eu tenho então um ΔH positivo, significa que é um processo endotérmico que, portanto, absorveu o calor do ambiente para que ele pudesse ocorrer, para que ele pudesse sofrer essa transformação. Se a gente tem um ΔH negativo, isso significa que está se tratando de um processo exotérmico que, portanto, libera calor para o ambiente enquanto ele está ocorrendo, tá? Significa então que os produtos têm uma energia maior do que os reagentes, então uma energia menor que a dos reagentes. Isso significa que o excesso de energia dos reagentes foi liberado para o ambiente. Aqui nós temos alguns exemplos de processos endotérmicos e processos exotérmicos, tá? Um processo endotérmico físico seria a fervura da água. A água entrando em ebulição. Para que a água entre em ebulição, para que ela comece a passar rapidamente do estado físico líquido para o gasoso, a gente precisa aquecer a água. Se eu estou aquecendo, significa que ela está absorvendo o calor do ambiente. Então, trata-se de um processo endotérmico. Outro exemplo, a fusão da água, o derretimento do gelo. Quando a água ela vai derreter, o gelo também precisa absorver calor do ambiente e assim ele muda seu estado físico do sólido para o líquido. Um exemplo de processo endotérmico que a gente falou anteriormente, a fotossíntese. Para que a fotossíntese aconteça, as plantas precisam absorver calor do ambiente. Elas absorvem calor principalmente dos raios ultravioletas da luz, tá? Do sol, no caso. Assim eles conseguem absorver o calor necessário para realizar as reações químicas que envolvem a fotossíntese. Ou quando a gente usa aquelas bolsas de gelo lá para a gente poder colocar sobre uma contusão e etc. Aquela bolsa de gelo ela vai absorver calor do nosso corpo, ela vai retirar calor do nosso corpo e assim ela vai gelar o local, fazendo com que diminua o inchaço da contusão. Tá? Isso também é um bom exemplo de processo endotérmico. Já os processos exotérmicos são aqueles que vão liberar calor para o ambiente. Por exemplo, uma vela queimando. Se a gente chegar com a mão próxima à chama da vela, a gente vai perceber que a nossa mão esquenta. Significa que então a vela, enquanto ela está queimando, ela libera calor para o ambiente. Então a queima trata-se de um processo exotérmico. A combustão do álcool ou de outros derivados de petróleo, dos combustíveis em geral, utilizados por automóveis, também são exemplos de processos exotérmicos. A queima do propano é um exemplo de processo exotérmico. A liquefação ou condensação da água, que é a água passar do estado físico gasoso para o estado físico líquido, isso também é um processo exotérmico. A gente pode citar como outro exemplo de processo exotérmico aqui, gente, esse daqui, olha, a respiração celular. A respiração celular, quando ela está acontecendo, ela libera energia na forma de calor.
Portanto, se ela está liberando energia na forma de calor, ela trata-se de um processo exotérmico. Tá? Quando a gente tem, então, transformações que envolvem variação de calor de um sistema, nós vamos ter diferentes formas de representar essas transformações. Uma dessas formas é a equação termoquímica e a outra é o diagrama de energia. Tá? São duas formas diferentes da gente representar uma transformação que envolva variação de calor no sistema. A primeira delas, que são as transformações as equações termoquímicas, a gente vai representar a transformação acontecendo igual a gente representa uma equação química, tá? Utilizando lá os reagentes, colocando eles os símbolos, né, as fórmulas moleculares dos reagentes, seguida de uma seta que indica o caminho da nossa reação, ou seja, o sentido em que a reação química ela acontece, e depois vem os produtos, também indicados pelas suas fórmulas moleculares. Igualzinho a gente faz para uma equação química. Qual que é a diferença de uma equação termoquímica? É que a gente vai apresentar geralmente ao final da nossa equação, como está aqui, a variação da entalpia do meu sistema, ou seja, o quanto de energia mudou dos reagentes para os produtos. Tá? Então é apresentado no final, aqui do ladinho, o valor do ΔH, ou seja, da variação da entalpia do nosso sistema. Essa é uma das formas de representar uma equação termoquímica. Tá? Geralmente, eu esqueci de comentar com vocês lá no início, como a gente está falando de energia aqui, de calor, a medida desse calor vai ser dada em 2 unidades de acordo com o sistema internacional. Ela pode ser dada em joules ou em calorias, tá? Caloria nada mais é do que uma medida de quantidade de calor. A caloria ela é uma unidade experimental, né? Ela foi determinada como a quantidade mínima de energia necessária para mudar a temperatura da água em 1 grau Celsius, tá? Fazer com que a água ela mude de 14,5 graus a sua temperatura para 15,5. Então, essa medida, essa quantidade de energia necessária para fazer com que 1 grama de água mude a sua temperatura em 1 grau Celsius é o que a gente define como caloria. Experimentalmente, a gente pode relacionar joule com caloria. 1 joule equivale a aproximadamente 4 calorias, ou 4,16 calorias. Tá? Se aqui no meu ΔH, depois da minha equação termoquímica, o valor da minha variação da entalpia for um valor negativo, como a gente já falou, significa que nós temos uma reação exotérmica. Se esse valor da variação da entalpia for um valor positivo, portanto, teremos uma reação do tipo endotérmica. Tá? E a segunda forma que nós temos de representar uma equação termoquímica é como está colocado aqui embaixo. Ao invés de eu colocar no final aqui o meu ΔH, que significa a variação da entalpia, eu coloco a quantidade de energia utilizada pelos reagentes para se transformar em produtos, ou a quantidade de energia que os produtos liberam quando são transformados. Tá? Isso significa que se eu tiver uma equação como essa, onde eu tenho os reagentes, e a medida de energia necessária para que esses reagentes se transformem em produtos, eu estou falando de uma reação endotérmica, porque os meus reagentes precisaram absorver energia na forma de calor para se transformar em produtos. A segunda forma é essa que está aqui embaixo, que representa uma equação exotérmica, onde os reagentes se transformaram em produtos e durante essa transformação houve liberação de calor. Tá? Então aqui a gente tem a forma de representar uma equação termoquímica do tipo exotérmica. Tá? Das duas formas, se eu quero representar dessa forma aqui em cima ou dessa forma aqui embaixo, as duas formas estão corretas. Basta apenas a gente escolher qual é a melhor forma que a gente acredita aí para nós utilizarmos. Eu particularmente sempre prefiro essa de cima, porque a gente tem um valor positivo ou negativo e consegue já determinar se é uma reação endo ou exotérmica. Dessa forma, a gente precisa ter um pouquinho mais de abstração para saber se a energia está antes da seta, trata-se de uma equação endotérmica. Se a energia estiver depois da seta, trata-se de uma equação exotérmica. Tá?
E aqui uma outra forma da gente representar transformações termoquímicas é utilizando essa representação aqui, que a gente chama então de diagrama de energia termoquímica. Esse diagrama de energia nós vamos montar aqui então um gráfico, onde o eixo das abscissas é o caminho da reação, o eixo das ordenadas ele representa a variação da entalpia do nosso sistema. Tá? Onde a gente tem assim, se a gente pensar isso aqui graficamente, observa aqui, o primeiro exemplo, a energia dos reagentes representa essa parte aqui do nosso gráfico. Aí aqui o caminho da reação, né? Para onde a reação química vai acontecer, então os reagentes se transformando em produtos, e a energia dos produtos ela está aqui em cima. Nós temos aqui então que a energia dos reagentes ela é menor do que a energia dos produtos. Portanto, se eu fizer aquele ΔH, né, a variação da entalpia, que é produtos menos reagentes, como a variação da energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes, nós vamos ter um valor positivo, um valor maior que zero. Então, esse diagrama de energia ele representa uma transformação endotérmica. Uma transformação onde precisa haver absorção de calor pelos reagentes para que eles se transformem em produtos. Agora, olha esse outro exemplo aqui, esse outro diagrama de energia, onde a gente tem a energia dos reagentes agora aqui num valor maior aqui em cima. Aqui embaixo nós temos a energia dos produtos e essa seta aqui indicando o caminho da nossa reação. Significa que, então, meus reagentes têm uma quantidade energética, tem uma entalpia maior do que os meus produtos. Se eu aplicar a equação termoquímica ΔH igual a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, como a energia dos reagentes é maior, vai dar então um valor de variação da energia, um valor de ΔH negativo, menor que zero. Portanto, esse diagrama aqui ele representa uma equação exotérmica. Utilizando os diagramas, para a gente saber se se trata de equações endo ou exotérmicas, basta a gente perceber onde estão os reagentes e onde estão os produtos. Se os reagentes estiverem num nível do gráfico mais abaixo do que os produtos, é uma equação endotérmica. Se os reagentes estiverem no nível acima dos produtos em nosso gráfico, trata-se de uma equação exotérmica. Tá? Aí nós temos alguns fatores que podem alterar a variação da entalpia do nosso sistema. Tem alguns fatores que alteram o ΔH do sistema, que mudam a quantidade de energia que varia durante o meu sistema. Tá? O primeiro fator é o estado físico das substâncias que vão participar da minha transformação termoquímica. Tá? Observem aqui, eu tenho dois exemplos. O primeiro aqui eu coloquei as equações termoquímicas e aqui eu coloquei um diagrama de energia dessas transformações. Então observem aqui o primeiro. Eu tenho hidrogênio gasoso reagindo com oxigênio também gasoso para formar água no estado físico sólido. Se a gente fosse medir essa transformação química acontecendo com um calorímetro, nós perceberíamos que, para que essa transformação acontecesse, o sistema liberaria 292,6 kJ de energia. Tá? Então, essa seria o valor da minha variação de entalpia para essa equação termoquímica aqui. Então, esse seria o meu ΔH. Observem a segunda reação aqui, onde a gente tem hidrogênio também gasoso, oxigênio também gasoso, só que agora o produto, que é a água, ele é formado no estado físico líquido, tá? Diferente do de cima que estava na forma de vapor. Se a gente medir essa transformação acontecendo com um calorímetro, nós vamos determinar que a variação de energia do sistema, a variação da entalpia do sistema, é de menos 286,6 kJ. Percebam que esse é um valor maior do que esse daqui, significando que o estado físico da água, quando ela foi formada, ela interfere, ela altera o valor do ΔH. Se a gente observar aqui para a formação da água no estado de vapor, é um valor maior ainda. E, portanto, nós temos que o estado físico da substância ela interfere
na mudança aqui, então na variação da entalpia. Observando o diagrama de energia, a gente pode ver aqui, então o ΔH da reação 3 vai dar um valor mais alto, o ΔH da reação 2 vai dar um valor mais baixo, e o ΔH da reação 1 dá um valor menor ainda, tá? Representando então que essas equações termoquímicas elas sofrem interferência direta do estado físico das substâncias que estão participando dessas transformações. O segundo fator que altera o estado físico, deixa só eu mudar uma coisinha aqui antes de eu continuar, gente, senão vai ficar ruim de vocês enxergarem. Só um pouquinho. Deixa só eu dar uma arrumada no slide aqui que eu não arrumei ele direito, então se ele ficar desse jeito vocês não vão conseguir enxergar corretamente. Tá. Vamos voltar lá. Pronto, retornei aqui, gente, olha. Então, já falei do estado físico. Agora vamos para o estado alotrópico das substâncias, tá? O que é um estado alotrópico, gente? Vamos relembrar aqui um pouquinho o nosso conteúdo lá de primeiro ano. Alotropia é quando um elemento químico simples, uma substância química simples, ela pode formar vários tipos de materiais diferentes por causa da forma de organização das suas moléculas. Por exemplo, o carbono. O carbono ele é uma substância química simples e ele pode formar duas variedades alotrópicas, que é o que a gente chama de carbono grafite e o carbono diamante. Ainda tem um outro tipo de carbono que é o fulereno também, tá? Mas aqui só coloquei o grafite e o diamante. O grafite, que é aquele negócio que você tem na ponta do seu lápis, é feito só de carbono. O diamante, que é aquele negócio que vem lá no anel, super caro, super valioso, também é feito só de carbono. Os dois são feitos da mesma coisa. A diferença entre o grafite e o diamante é só a forma de organização dos átomos de carbono. Se a gente queimar o grafite, ou seja, causar combustão do grafite, para produzir gás carbônico, nós vamos ter uma certa variação de energia do nosso sistema, uma certa variação de entalpia para o nosso sistema. Se a gente pegar o diamante, também queimar ele para produzir gás carbônico, nós vamos ter uma outra variação de energia do nosso sistema, uma variação de energia menor, tá? Isso indica que o estado alotrópico da substância que está participando da nossa transformação termoquímica, ele tem influência direta na variação da entalpia, tá? Aqui a gente pode ver que o grafite ele tem uma variação de entalpia maior durante a combustão dele do que o diamante, tá? Terceiro fator que interfere é a temperatura na qual as substâncias se encontram, tá? Obviamente, se a gente está falando de variação da energia total do sistema e a gente tem reações endotérmicas e reações exotérmicas que precisam absorver calor para acontecerem ou liberar calor quando elas acontecem, óbvio a gente pensar que a temperatura também vai mudar o valor da ΔH, porque a temperatura ela vai interferir diretamente em quanto de energia está sendo absorvida ou quanto de energia está sendo liberada, tá? E o último fator que interfere no ΔH, na variação da entalpia, é a quantidade de substâncias participantes. Ou seja, quando a gente fala lá em quantidade de matéria propriamente dito. Existe uma relação proporcional entre a quantidade de matéria participante de uma reação e o seu valor de ΔH, sua variação da entalpia. Observem a primeira equação termoquímica aqui de cima. Metano, uma molécula de metano, um mol de metano, desculpem, reagindo com 2 mols de oxigênio para formar 1 mol de gás carbônico e 2 mol de água. Estado físico líquido, gasoso, gasoso, gasoso e líquido. Se eu for medir a entalpia dessa reação, a variação da entalpia para essa reação, vai dar um valor lá de menos 889,5 kJ de energia. Agora, se eu tiver no meu sistema, ao invés de 1 mol de metano, eu tenho 2 mols de metano, 4 de oxigênio, para produzir 2 de gás carbônico e 4 de água, percebam que a quantidade de substâncias participantes, ou seja,
a quantidade de substâncias que vão envolver a nossa equação termoquímica, ela dobrou. Então aqui aumentou para 2, aqui para 4, aqui para 2, aqui para 4. Então dobrou a quantidade de todas as espécies químicas. Percebam agora aqui, olha, que a variação da entalpia, ela também duplicou, ela também dobrou. Ou seja, isso representa para nós que a variação da entalpia, ela é diretamente proporcional à quantidade de substâncias que participam da nossa equação química. Olha no terceiro exemplo aqui, quando eu tripliquei a quantidade de cada componente da nossa reação química, o valor da entalpia ele também vai ser triplicado. A variação da entalpia também vai ter um valor multiplicado por 3, indicando que a quantidade de substâncias que participam da equação termoquímica também interfere diretamente no valor do ΔH. Toda vez que a gente fala em equações termoquímicas, a gente vai se referir aí a alguns conceitos, tá? A gente vai aprender aí alguns conceitos, como a entalpia de formação, entalpia de combustão, entalpia de ligação, que é para a gente poder, no nosso dia a dia, nas nossas aulas, aprender a determinar a variação da entalpia de uma reação química, o quanto de energia alterou durante a ocorrência de uma reação termoquímica, tá? Mas para a gente poder falar dessas entalpias de combustão, de formação e de ligação, primeiro de tudo a gente precisa entender o conceito de estado padrão, porque eu vou falar isso várias vezes em nossas aulas. O que é o estado padrão quando eu falo para uma equação termoquímica? Estado padrão é quando uma certa substância química ela se encontra no seu estado físico na sua forma simples, ou seja, formada por um único tipo de elemento químico. Se a gente pegar lá, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O hidrogênio, o gás hidrogênio, o H2. O gás hidrogênio, ele é uma substância química simples, tá? Porque ele é formado só por átomos de hidrogênio. Então, ele é uma substância simples. Agora vamos pegar, por exemplo, o gás carbônico, que é representado pelo símbolo CO2. O gás carbônico, ele não é uma substância simples. Ele é uma substância composta, porque ele é formado por átomos de carbono e átomos de oxigênio. Então, quando eu falo de estado padrão para uma certa substância, eu não posso falar em substâncias compostas. Substâncias compostas não são exemplos de estado padrão, somente substâncias simples, tá? Essa substância simples, ela tem que se encontrar no seu estado físico mais comum. Por exemplo, o hidrogênio, o estado físico comum dela é o gasoso. Se o hidrogênio tivesse no seu estado físico líquido, por exemplo, esse não é o estado mais comum dele. Então aqui já não seria mais estado padrão também, tá? Tem que ser a sua forma alotrópica mais estável. A forma alotrópica, né, o alótropo dele tem que ser o alótropo mais estável. No caso, por exemplo, o hidrogênio não tem formas alotrópicas, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar lá o caso do carbono, que pode formar o grafite ou o diamante. A forma mais estável é o grafite. Então, se eu tiver carbono, grafite, no seu estado físico sólido, vou colocar aqui só o graf, né, para não escrever muito, no seu estado físico sólido, que é o estado mais comum dele, ele é uma substância no estado padrão. Agora, se for o carbono diamante no estado físico sólido, é uma substância simples, é o estado físico mais comum, porém não é o alótropo mais estável, porque o diamante é menos estável que o grafite. Tem que se encontrar a substância a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Tá? Se a substância ela se encontrar nessas 5 condições, eu digo que ela está no estado padrão. E se essa substância se encontra no estado padrão, nós vamos dizer que a entalpia dela, ou seja, a medida energética dela, tem um valor igual a zero. Então, por exemplo, o H2, no seu estado físico gasoso, toda vez que ele aparecer numa equação química, significa que a entalpia dele é igual a zero. O carbono grafite, no seu estado físico sólido, a 25 graus Celsius e 1 atm, toda vez que ele aparecer numa equação termoquímica, significa que a entalpia dele é igual a zero. O gás oxigênio, o O2, na sua forma gasosa, toda vez que ele aparecer numa equação termoquímica, significa que a entalpia dele é igual a zero também. Agora, por exemplo, vamos pegar lá o caso do ozônio, o O3. O ozônio,
Ele também é uma substância simples, só está no estado físico mais comum, que é o gasoso, só que ele não é o estado alotrópico mais estável. Então a entalpia do ozônio, quando ele aparecer numa equação termoquímica, a entalpia do ozônio vai ser diferente de zero, nunca vai ser igual a zero. Tá? Recordem bem isso daqui, substância simples que se encontre no seu estado padrão, ou seja, que siga essas condições aqui, o valor da entalpia é sempre um valor igual a zero, um valor sempre nulo. Tá? Esse daqui é bem importante para a gente entender o que vem a seguir, que é a entalpia de formação e a entalpia de combustão. Tá? Então vamos começar primeiro com a entalpia padrão de formação, ou a entalpia de formação de uma substância. O que é a entalpia padrão de formação de uma substância? Que a gente representa por esse símbolo aqui, ΔH, que é a variação da entalpia. Lembra que eu falei que a gente nunca consegue medir a entalpia de uma reação, somente a variação da entalpia, ou seja, o quanto de energia alterou durante a transformação. E a gente vai usar, então, aqui, ó, variação da entalpia. Esse símbolozinho de grau aqui em cima significa que é padrão, que a substância tem que estar no estado físico padrão. E o F significa que, então, é de formação. O que é a entalpia padrão de formação? É a quantidade de calor absorvida ou liberada durante a formação de 1 mol, prestem bem atenção, lembra que a gente viu lá que a quantidade de substância ela altera a variação da entalpia? Então, por isso, é a quantidade de calor absorvida ou liberada na formação de 1 mol de uma substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão. Tá? Então, olha aqui, por exemplo, essa equação termoquímica que está aqui embaixo. Meio H2 mais meio Cl2 formando 1 mol de HCl. A variação da entalpia para essa equação termoquímica é menos 22,1 kcal. Então eu posso dizer que a entalpia padrão de formação do ácido clorídrico é menos 22,1 kcal. Por quê? Lembra que a gente falou lá anteriormente que a entalpia de formação, a entalpia padrão, aliás, o H2 ele está no estado padrão, seu estado alotrópico mais estável, no estado físico mais comum, ele é uma substância simples, então o valor da entalpia dele, o H dele, é igual a zero. O Cl2, que é o gás cloro, também está na sua forma alotrópica mais estável, está no estado físico mais comum, então aqui a entalpia dele, a medida da entalpia dele também é um valor igual a zero. Se eu aplicar aquele conceito da equação da variação da entalpia, que é, então, variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembra dessa equaçãozinha que a gente viu lá atrás? Meus dois reagentes têm entalpia igual a zero. Significa que esse valor aqui vai ser um valor igual a zero. O HR, que é a entalpia dos reagentes, vai ser um valor igual a zero, porque os dois reagentes têm entalpia igual a zero. Portanto, significa que a variação da entalpia da minha reação ela vai ser igual à entalpia do meu produto, somente. Por isso que aqui a gente pode dizer, então, que a entalpia de formação do HCl é menos 22,1 kcal, que seria a quantidade de energia presente só nessa substância. Porque a gente determina experimentalmente, então é um valor arbitrário, que substâncias simples no seu estado padrão têm entalpia igual a zero. O mesmo vale aqui para baixo, olha, combustão do grafite para formar 1 mol de gás carbônico. Estado padrão, entalpia sempre igual a zero. Variação da entalpia igual a menos 94,1 kcal, indicando que essa quantidade de energia, essa variação da energia do meu sistema, ela define a quantidade de energia de 1 mol de gás carbônico. Ou seja, por isso eu chamo de entalpia padrão de formação. Aqui a gente tem um diagrama de energia representando um outro exemplo de equação de entalpia de formação padrão, entalpia padrão de formação. Tá? Hidrogênio mais oxigênio formando água.
esse valor aqui, menos 286,6 kJ, ele identifica a energia, a entalpia da água no seu estado físico líquido. Porque aqui é um valor igual a zero, aqui é um valor diferente de zero, então, portanto, eu tenho a entalpia padrão de formação da água nessa situação aqui. Tá? Para a gente terminar e fazer as nossas atividades de hoje, temos aqui o conceito de entalpia padrão de combustão. Entalpia padrão de combustão, ela é o calor liberado durante a combustão de 1 mol de um determinado combustível. Tá? Novamente aqui, gente, minha imagem está cobrindo o meu slide. Deixa eu arrumar para não sumir aí para vocês. Só um minutinho, deixa só eu arrumá-la aqui para que ela não fique errada. Beleza. Pronto, pessoal, retornei com o slide aqui. Então, observem aqui o seguinte. Eu tenho aqui o exemplo da reação de combustão da glicose para formar gás carbônico e água. Isso daqui é o que a gente conhece popularmente como respiração celular. Tá? A gente tem aqui, então, a glicose no seu estado físico mais comum, que é o sólido, o oxigênio no seu estado físico mais comum, que é o gasoso, o estado físico aqui conhecido. Não está aparecendo, gente? Opa, desculpem, esqueci de apresentar a janela para vocês. Pronto, tá? Agora está aparecendo, né? Então observem aqui, isso daqui é a equação química da respiração celular, que nada mais é do que a queima de 1 mol de glicose. Eu posso definir a entalpia padrão de combustão como o calor liberado durante a queima, né, durante a combustão, de 1 mol de um determinado combustível, de qualquer combustível. Quando a gente fala de combustão, gente, combustão é qualquer reação que tenha oxigênio. Se é uma reação química que tem oxigênio, isso é reação de combustão sempre, tá? Então eu tenho aqui 1 mol de glicose, vai ser queimada, né, utilizando 6 mols de oxigênio, e durante essa queima forma-se gás carbônico e água, que é o produto de qualquer combustão completa. Tá? Qualquer combustão completa sempre vai formar gás carbônico e água. A variação da entalpia para essa reação química é menos 673 quilocalorias por mol. Ou seja, para cada 1 mol de glicose queimada, libera-se essa quantidade de energia. Se fosse 2 mol de glicose, essa quantidade de energia seria liberada em dobro. E assim por diante. Tá? Então, olha aqui. Perceba que a combustão de 1 mol de glicose libera 673 quilocalorias. Todas as reações de combustão são sempre exotérmicas. Não existe reação de combustão endotérmica, gente. Não existe como uma coisa queimar tendo que absorver calor do ambiente. Se ela está queimando, ela está liberando calor. Sempre. Então, sempre o ΔHc, que é a entalpia padrão de combustão, ela sempre é um valor menor do que zero, porque ela sempre representa um processo do tipo exotérmico, tá? Que a combustão nada mais é do que a reação entre um combustível e um comburente com a formação de gás carbônico e água, tá? Ou então, se a gente tiver um outro exemplo aqui eu estou falando de gás carbônico e água quando eu estou falando de combustão de produtos orgânicos. Quando não é um produto orgânico, daí não vai ser necessariamente gás carbônico e água que vão ser formados ao final aqui. Beleza? Vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente praticar esse conceito de entalpia, então, e entalpia padrão de formação, entalpia padrão de combustão e outros conceitos relacionados ao nosso exercício e a gente aprender um pouquinho mais aqui sobre essa parte do nosso conteúdo. Vamos lá, gente. Observem aqui o seguinte. O primeiro exercício aqui é o número 7, ele está na apostila de vocês, na página, deixa eu ver aqui qual é a página, para eu não mentir para vocês. O número 7 aí, que está no nosso slide aí, ele se encontra na página 33 da apostila de vocês.
tá? Tá na página 33. Tanto o 7 quanto o 8 estão na página 33. Observe aqui o seguinte, ele diz assim: a reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio pode ser representada por, então, CaCO3 formando CaO mais CO2. E aqui ele colocou, então, a variação da energia, né? A variação da entalpia da nossa equação química, que é um valor positivo, já que não tem sinal nenhum na frente dele, 177 kJ por mol. Primeira coisa, pessoal, antes da gente continuar lá, tá? Antes da gente seguir ali, sem a gente dar mais nenhum passo adiante aqui. Ele está mostrando aqui a equação termoquímica da decomposição do carbonato de cálcio. Ele está colocando aqui que a variação da entalpia é um valor positivo. Pergunto-lhes, se a variação da entalpia ali é um valor positivo, significa que essa transformação, a decomposição do carbonato de cálcio, ela é uma transformação endo ou exotérmica? Responde para mim. Endo ou exotérmica? Isso, muito bem. Se ela está dando um valor positivo para a variação da entalpia, ela é um processo endotérmico. Porque se fosse um processo exotérmico, seria um valor negativo, tá? Então agora vamos continuar. Dado que a entalpia de formação do CaO, do óxido de cálcio, é menos 635 kJ por mol, e que a entalpia de formação do CO2 é de menos 394 kJ por mol, assinale as alternativas corretas. E daí a gente tem aqui as massas molares do carbono, do oxigênio e do cálcio. Primeiro, a entalpia de formação do CaCO3 é de menos 1.206 kJ por mol. Como que eu vou descobrir essa número 1 aqui? Vamos aplicar a equação termoquímica, gente. Eu vou fazer aqui com vocês. Olha, ΔH, que é a variação da entalpia da nossa reação química, é igual. Lembra lá que é soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Eu tenho o valor da minha variação da entalpia para a minha equação termoquímica aqui, que eu já sei que é 177 kJ positivos. Segundo, a entalpia dos meus reagentes, que é o CaCO3, eu não sei. Eu não tenho esse valor. É uma pergunta aqui, ele quer saber se realmente é esse valor aqui. Então eu vou procurar esse daqui, não vou colocar nada no lugar dele, vou deixar a entalpia dos produtos. Agora, menos a soma da entalpia dos reagentes. Do CaO, diz aqui para mim que é menos 635 kJ. Então eu vou colocar aqui, menos 635. Não vou colocar a unidade, tá? Vou só colocar 635. E a do CO2 é menos 394. Então, mais aqui, né? Porque é soma, menos 394. Certo? Continuando, vai ficar aqui fora 177 igual entalpia dos produtos menos. Observem o seguinte, menos e aqui mais e menos dentro do parênteses. Se eu fizer essa multiplicação, sinais opostos, vai ficar sempre menos. Aí fora do parênteses eu vou ter menos e menos. Então eu vou repetir o sinal e somar os dois valores, 394 com 635. Então, aqui 4 mais 5 dá 9. 9 mais 3 dá 12, sobe 1. 6 mais 3 dá 9. E mais 1, 10. Então, vai dar 1029. Certo? Continuando. 177 é igual a entalpia dos produtos. Agora olha aqui, dois sinais iguais
Fora do parênteses, dentro do parênteses, dois sinais iguais, sinais de menos, portanto, vai ficar, o sinal vai modificar e vai virar mais. E repito, 1029. Agora eu quero isolar a minha incógnita, que é a entalpia do produto, que é a entalpia do CaCO3, porque ele é o único produto, tá, gente? Se tivesse outro produto aqui, eu teria que somar com outro produto também, mas aqui, como só tem o CaCO3, vou deixar ele sozinho. Então, entalpia do produto, vou isolar ela agora, é igual a 177, valor positivo, né? E o 1029, ele estava junto com a minha incógnita, eu vou passar ele para o outro lado da equação com o sinal oposto, então vai ficar menos 1029. Agora eu faço essa subtração aqui, 177 menos 1029. Deixa eu pegar o celular para fazer, porque não vou conseguir fazer de cabeça rápido e vou perder muito tempo, né? Vamos colocar aqui 1029 menos 177. Vamos encontrar aqui, então, que a variação da entalpia, né? A variação da entalpia não, a entalpia do produto, do reagente, na verdade. Deixa eu ver se eu fiz certo. Não, eu fiz errado, gente. Nossa, olha, puta trampo e fiz errado. Mas, enfim, vai dar o valor, vai dar a mesma. Entalpia do reagente vai dar 852. Pessoal, por que eu estou falando para vocês que eu fiz errado? Eu considerei aqui como produto o CaCO3, mas ele não é produto, ele é reagente. Então, ele deveria vir aqui na frente, tá? Certo? E aí aqui ia ficar um valor negativo, então aqui também um valor negativo para incógnita. Aqui não ia mudar nada. Mas para incógnita ia ficar um valor negativo, portanto eu tenho que multiplicar por menos 1, né, para dar um valor positivo para minha incógnita. Então a entalpia do reagente, que seria o CaCO3, é igual a menos 852 kJ por mol. Essa é a entalpia do nosso reagente, menos 852 kJ por mol. Tá? Esse daqui seria a entalpia de formação do CaCO3. Ele fala aqui que é menos 1206, então está errado. Tá? A 1 não é correto. Vamos para 2. A reação de formação do CaCO3 a partir do CaO e de CO2 é um processo endotérmico. Presta bem atenção aqui no seguinte, gente. Ele está falando assim. A reação de formação de CaCO3 a partir de CaO e de CO2 é um processo endotérmico. Essa 2 ela tá certa ou tá errada? Respondam aí para mim o que vocês acham. Por que tá errado, Ana? Ana Júlia, responde para mim. Por que ela tá errada? A gente não tinha falado lá no início que aquela reação que está lá em cima é uma reação endotérmica? Exatamente, Ana Júlia, tá certinho o que você falou aí. Aqui ele está falando da reação de formação do CaCO3 a partir de CaO e de CO2. Então eu tenho que inverter a minha equação, fazendo assim, olha, CaO mais CO2 formando o CaCO3. Como eu inverti a minha equação, eu mudei de lado a minha seta aqui, perceba que antes ela estava apontando para o CaO e para o CO2, agora ela está apontando para o lado contrário, que é o CaCO3, o valor da minha entalpia ele também muda de sinal. Então a variação da entalpia para a reação contrária, né, que é a formação do CaCO3, é menos 177 kJ. Tá? Menos 177 kJ por mol. Então, se dá um valor negativo, não é um processo endotérmico, mas sim um processo exotérmico. Tá? Agora ele diz aqui, a decomposição térmica de 1 kg de CaCO3 absorve 1770 kJ. Tá? Como que eu vou determinar isso aqui? Deixa eu apagar toda essa quizumba que eu fiz aqui no slide.
para a gente começar de novo. Então presta atenção aqui, ó. A decomposição térmica de 1 kg de CaCO3 absorve 1.770 kJ. Lembra que a gente aprendeu que o que pode alterar a variação da entalpia do sistema é a proporção, é a quantidade de substância que participa da equação? Aqui eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio sendo decomposto. Qual que é a massa de 1 mol de carbonato de cálcio? Eu vou pegar lá assim, olha, a massa do Ca é 40, do C é 12. Vou somar 40 com 12 e dá 52. Do O é 16. Só que eu tenho 3 Os aqui, então vai ficar 16 mais 16 mais 16. Então vai dar 48 para o oxigênio, porque são 3 oxigênios, 48, né? 3 vezes 16 dá 48. Mais 12 dá 60 e mais 40 dá 100. Então eu sei que 100 gramas, que é a mesma coisa que 1 mol de carbonato de cálcio, 100 gramas, né, que é 1 mol de carbonato de cálcio, quando ele é decomposto, quando ele sofre essa equação que está aqui em cima, ele libera 177 kJ de energia. Portanto, 1 kg, que é 1.000 gramas, né, 10 vezes mais, vai liberar uma quantidade X de energia, porque é proporcional, não é mesmo, gente? Presta atenção aqui. Se a gente tem aqui o aumento da energia aqui, ele é de quanto? Quanto que aumentou a massa aqui do carbonato de cálcio? Quanto foi o aumento da massa do carbonato de cálcio, gente? 10 vezes. Portanto, a entalpia aqui, a variação da entalpia da reação tem que aumentar em quantas vezes também? Já que é proporcional. Também 10 vezes. Se era 177, para quanto que vai a energia do nosso sistema? Qual que vai ser então a variação da entalpia? 1.770 kJ. Então a resposta aqui, a número 4. A decomposição térmica de 1 kg de carbonato de cálcio absorve 1.770 kJ de energia? Se é um valor positivo, trata-se de uma reação endotérmica, como a gente já falou. Se é reação endotérmica, absorve energia. Portanto, 4 está correto. A 8. A decomposição térmica de 1 kg de carbonato de cálcio produz 440 gramas de óxido de cálcio. Vamos lá, como é que eu vou saber isso aqui agora? Agora ele não está mais falando de termoquímica, gente. Ele está aplicando o conceito aqui do que a gente aprendeu lá atrás de estequiometria, tá? Vou fazer aqui embaixo sem precisar apagar ali. Eu já descobri aqui que 100 gramas, né, de carbonato de cálcio, que é 1 mol, produz... Agora eu quero saber o quantas gramas de óxido de cálcio vão ser produzidos. Para eu descobrir quantas gramas, eu vou pegar lá. Ca, a massa é 40. Oxigênio, a massa é 16. Vou somar os dois. 40 mais 16 dá 56. Então, 100 gramas de carbonato de cálcio forma 56 gramas de óxido de cálcio. Se eu tenho 1.000 gramas, que é 1 kg de carbonato de cálcio, 1.000 gramas de carbonato de cálcio, quanto de óxido de cálcio vai ser formado? X. Aplicamos o mesmo conceito, gente. Se a quantidade de carbonato de cálcio aumentou em 10 vezes, a quantidade de óxido de cálcio produzida, de CaO produzida, também vai ser aumentada em 10 vezes. Então, o valor do meu X aqui vai dar quanto? Qual vai ser o valor do X ali? 560. Então, 1 kg de carbonato de cálcio produz, né, 560 gramas de óxido de cálcio, de CaO. Então, não é 440, é 560. Essa número 8 está errada. E a 16. A entalpia de formação de qualquer composto químico tem sempre valor negativo?
A entalpia de formação de qualquer composto químico vai ter sempre um valor negativo? Pessoal, olha aqui. Vamos voltar aqui, entalpia de formação. A entalpia de formação ela não determina a formação de uma substância composta, um mol de substância composta, a partir de substâncias simples no estado padrão? Não é esse o conceito? Se as substâncias são simples no estado padrão, significa que a entalpia delas é sempre igual a zero. Eu aplicando aquela ideia lá da reação para calcular a variação da entalpia. Variação da entalpia é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Certo? A entalpia aqui de formação, a gente sempre vai ter que a entalpia dos reagentes vai dar um valor igual a zero, tá? E aqui, consequentemente, a gente vai ter que a variação da entalpia vai ser sempre um valor negativo, tá? Sempre um valor negativo, porque se aqui a entalpia dos reagentes é igual a zero, eles precisam, quando eles forem formar uma substância, eles vão liberar calor durante essa formação, portanto, dá aqui, no caso, um valor sempre negativo, tá, pessoal? A entalpia de formação, ela sempre vai apresentar um valor negativo. Percebam aqui, ó, vamos pegar esse outro exemplo aqui de formação da água. Estão vendo que a entalpia dos reagentes está num valor mais acima, a do produto está num valor mais abaixo, então significando que essa variação ela sempre vai dar um valor negativo para ela, tá? Então aqui ela fala o seguinte, que a entalpia de formação de um composto químico tem sempre um valor negativo. Essa questão ela também está correta, tá? Então a 4 e a 16. Número 8 agora. Vamos lá para a próxima. Deixa eu só apagar o que eu fiz aqui dos lados, deixar as respostas ali certinho e vamos para número 8. Vamos lá para número 8, gente. Presta atenção aqui o seguinte. Diz lá assim. Algumas viaturas militares administrativas possuem motores a combustão que utilizam como combustível a gasolina. A queima de combustíveis, como a gasolina, nos motores a combustão, fornece a energia essencial para o funcionamento dessas viaturas militares. Considerando uma gasolina em condições padrões, 25 graus Celsius e 1 atm, composta somente por octano, que é C8H18, e que sua combustão seja completa, formando exclusivamente gás carbônico e água no estado físico gasoso, são feitas as seguintes afirmações. Então aqui a gente vai considerar essa equação termoquímica. C8H18. Se eu estou falando que é combustão, combustão é a reação de uma substância com o quê? Com oxigênio. Muito bem, então oxigênio no estado gasoso, né? Oxigênio no seu estado alotrópico mais estável, que é o O2, na forma gasosa. Então a reação do octano com o gás oxigênio para formar, ele diz aqui, ó, única e exclusivamente gás carbônico e água. Então vai formar CO2 e H2O. E como a gente está falando falou aqui de estado padrão, então o gás carbônico tem que estar no estado físico gasoso. E ele fala que a água também vai ser um produto no estado físico gasoso. Faltou um pedacinho no meu slide que eu vou fazer aqui embaixo, o Gzinho da água. Tá? Agora ele apresenta aqui a entalpia de formação da água, do gás carbônico, do octano e as massas atômicas de hidrogênio, carbono e oxigênio. Ele diz assim, primeira afirmação. A combustão da gasolina é uma reação exotérmica. Gente, eu não preciso fazer nenhuma conta aqui. O que eu disse nesse slide aqui? O que está escrito aqui, ó? O que está dizendo aqui, gente? Ali na parte que eu acabei de destacar. O que está escrito ali? Sem precisar fazer nada, sem precisar fazer conta nenhuma, só pensando um pouquinho. Ali diz o seguinte: todas as reações de combustão são sempre um processo
exotérmico. Então ele diz aqui, a combustão da gasolina é uma reação exotérmica, tá certo ou tá errado? A combustão da gasolina é um processo exotérmico? Sim, ela é um processo exotérmico. Todas as reações de combustão são exotérmicas, tá? Vamos para a próxima agora. Na combustão completa de 1 mol de gasolina, são liberados 16 mols de gás carbônico. Como que eu descubro isso daqui, gente? Não preciso fazer conta nenhuma também. Agora eu preciso saber o conceito de balanceamento. Eu tenho que aprender a balancear a minha equação química aqui. Como que eu faço para balancear? Olha aqui. Eu tenho, por exemplo, o oxigênio aqui nos meus reagentes. E aqui nos meus produtos, o oxigênio ele aparece em 2 substâncias químicas diferentes. Então vou deixar o oxigênio por último. Eu posso começar tanto por hidrogênio quanto por oxigênio, por hidrogênio quanto por carbono, que dá na mesma. Vamos começar primeiro pelo carbono. Aqui nos meus reagentes, a única substância que tem carbono é o octano, e ele é feito de 8 carbonos. Nos meus produtos, a única substância que tem carbono é o gás carbônico, e ele é feito de 1 carbono só. Como que eu faço para que aqui também tenha 8 carbonos? Lembrando daquele conceito de que a quantidade de átomos nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos nos produtos. O que eu faço aqui para eu balancear minha equação química? Eu posso pôr um 8 embaixo do C aqui? Escrever um 8 embaixo do C como índice do C? Pode fazer isso? Sim ou não? Não pode, né? Então o que eu faço? Onde que eu vou colocar o 8 ali? Olha, o Lucas falou que tem que colocar na frente como coeficiente. Então eu vou colocar o 8 aqui na frente como coeficiente. O 8 aqui, ele multiplica tanto a quantidade de carbonos quanto de oxigênios. Então se eu tinha 1 carbono e 2 oxigênios, agora eu vou ter 8 carbonos e 16 oxigênios. Tá? Vamos aqui agora. Hidrogênios aqui tem 18. Aqui tem 2. Como que eu faço para que aqui também tenha 18 oxigênios? O que eu tenho que colocar ali? Para que do lado dos produtos também tenha 18 oxigênios. 9 na frente do H2. Do H2O, né? Então vou colocar um 9 aqui. Isso é um 9, tá, gente? O 9 na frente do H2O multiplica tanto a quantidade de hidrogênios quanto a de oxigênios. Então eu vou ter aqui 18 hidrogênios e 9 oxigênios. Aí para eu balancear o oxigênio aqui agora, do lado de cá eu tenho 16 oxigênios, mais 9 aqui, dando um total de 25. E aqui eu só tenho 2. Eu preciso ter 25 aqui também. Nesse caso, gente, em especial, a gente pode pôr aqui um número fracionado, tipo 25 sobre 2. Ou então 12,5, que é a mesma coisa que 25 sobre 2, tá? Vai dar na mesma. 12,5 ou 25 sobre 2 dá na mesma. Certo? Agora olha aqui, na combustão completa de 1 mol de gasolina, são liberados 16 mols de gás carbônico. Sim ou não? Quando queima 1 mol de gasolina, libera 16 mols de gás carbônico? Quantos mols são liberados, então, se não é 16? Quantos mols de gás carbônico são liberados? 8. Isso aí. São liberados 8 mol e não 16. Tá? Então a 2 está errada. Agora a 3. A entalpia de combustão, que é o valor da combustão dessa gasolina, é menos 5.080 kJ por mol. Ou seja, o ΔHC é igual a menos 5.080 kJ por mol. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu preciso calcular agora o ΔH. Tá? Pessoal, eu vou só mudar um pouquinho aqui a forma de apresentação para eu fazer essa número 3 para não dar muito trabalho, que pelo mouse é um parto para fazer pelo mouse, tá? Vou mudar a forma de apresentação aqui para a gente fazer direto aqui no computador, para ficar mais fácil para eu
desenvolver o exercício com vocês, tá? Então, olhem aqui. Deixa eu mudar a forma de apresentação. Aqui. Então eu vou fazer aqui no cantinho junto com vocês, só para mostrar como é que a gente vai desenvolver então essa número 3 ali. Eu preciso encontrar então a variação da entalpia para minha equação. Para a gente determinar a variação da entalpia, então para eu calcular o ΔH, né, para essa equação, está em branco a letra. Deixa eu colocar cor preta. Então, para eu calcular o ΔH, né, para essa equação, eu vou pegar a entalpia dos produtos e vou diminuir da entalpia dos reagentes. Lembra que tem que fazer uma soma, né? Sempre fazer uma soma. Então, vamos lá. Então, a variação da entalpia vai ser, primeiro, a entalpia dos produtos. A gente já colocou lá que os produtos são gás carbônico e água. Eu tenho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui. Eu tenho aqui ao lado o valor da entalpia para cada um deles, tá? Tá mostrando ali, ó, que a entalpia do gás carbônico é menos 394 kJ e da água menos 242 kJ, certo? A gente determinou, quando a gente fez a equação lá, que são formados 8 mols de água. Então eu vou pegar 8 vezes menos 394, né? Vou colocar mais um parênteses aqui. Deixa eu colocar uma chave aqui fora. Vou somar esse valor com a entalpia da água, que é menos 242. Então, vou colocar aqui menos 242, vezes o número de águas formadas, que são 9. Né? E vou diminuir esse valor da entalpia dos reagentes. Nos reagentes eu tenho 1 mol de octano, de isoctano, né? E tenho 25 meios mols de oxigênio. Só que o oxigênio está no estado padrão, então o valor é 0. Se o valor é 0, eu nem preciso representar o oxigênio. Então vai ficar menos 250 kJ, que é a entalpia do octano que está aqui ao lado. Tá? Agora a gente continua fazendo a nossa continha aqui. Se a gente pegar lá e multiplicar 8 vezes... Opa, deixa eu voltar lá no slide, perdi o slide aqui. Se a gente multiplicar lá 8 vezes menos 394, deixa só eu abrir a calculadora do computador aqui. Então vamos lá. É que meu computador é meio lerdo, tá, gente? Então tem que ter um pouquinho de paciência com ele. Então se a gente faz lá 8 vezes 394 vai dar 3.000 menos, né, porque é um valor negativo, 3.152. Mais o segundo valor ali, 242 vezes 9, dá 2.178. Então, menos 2.178. Menos, agora vai ficar menos com menos, então dá mais 250. Continuando. Vou pegar ali agora. Eu tenho o primeiro aqui que dá menos 3.152. Agora tem aqui mais e menos. Dois sinais diferentes, então vou colocar menos 2.178. Mais 250. Agora aqui dentro do nosso colchetes, a gente tem aqui sinais iguais. Vou repetir o sinal e vou somar os dois valores. Então, 3.152 mais 2.178 vai dar 5.330 mais 250. Agora a gente tem que a nossa variação da entalpia é igual. Primeiro aqui nós temos um valor negativo e aqui um valor positivo. O número que tem o valor negativo é maior, o que tem o valor positivo é menor. Então repito o sinal do maior, que é negativo. E agora faço a subtração. 5.330 menos 250 vai dar 5.080. Então valor negativo e 5.080 kJ, tá?
Vamos voltar lá agora então para nossa aula. Ali a gente tem então que a variação da entalpia para essa reação química é de menos 5.080 kJ. Continuando aqui então, pessoal, a gente já disse que a 1 está certa, a 2 está errada, a 3 está certa. Então é menos 5.080 kJ para cada mol que é liberado quando é queimado o isoctano. Por último, ele fala assim: o calor liberado na combustão de 57 gramas de gasolina é de 1.270. Vamos lá, C8H18. Para a gente calcular a massa do C8H18. O C é 12, o H é 1. Então vai ficar 12 vezes 8, que vai dar 96. Aliás, 12 vezes 8, que vai dar 96. 1 vezes 18, que dá 18. Tá? Aí eu somo 96 mais 18, vai dar 114. Então, 114 gramas libera, né, 5.080 kJ de energia. Isso é a massa de 1 mol de octano, C8H18. Lembra que eu peguei lá 8 vezes 12, né, para dar a massa do carbono, e 18 vezes 1 para dar a massa do hidrogênio. Aqui dá 96, aqui dá 18. Se eu somar os dois, tenho que dar 114 a soma dos dois, que é 1 mol de octano. 1 mol de octano está aqui embaixo. Ele diz aqui que 57 gramas, eu quero saber o quanto de energia é liberado em 57 gramas. Pessoal, aplicando-se o mesmo conceito que a gente aprendeu anteriormente. Enquanto que diminuiu a massa do octano ali, gente? Enquanto que diminuiu a massa de octano? Se era 114 diminuiu para 57. Diminuiu pela metade, isso aí. Então a energia, a variação da entalpia do sistema vai diminuir também pela metade. Significando então que 57 gramas de octano vai liberar quanto de energia no total? Quanto de energia que libera 57 gramas de octano? Vou fazer aqui em cima que não está aparecendo direito aí para vocês. Quanto que libera 57 gramas de octano, gente? Quanto de energia? 2.540, tá? Então, 2.540. O X aqui vai ser igual a 2.540. É um valor negativo, né? Porque a gente está falando de equações exotérmicas, mas é 2.540, não é 1.270. Então, somente a 1 e a 3 estão corretas. Portanto, resposta da letra E. Beleza? Pessoal, por hora, terminamos.